Eu queria agradecer o comentário do Cretan e a oportunidade de esclarecer. Nossa, se isso ficou mal entendido, eu realmente fico preocupada que tenha causado algum equívoco. Eu quero, muito pelo contrário, louvar a presença dos jovens que estão cada vez mais nos órgãos representativos, nos movimentos indígenas e nas ONGs. Eu acho isso perfeito e ótimo. E aquele que acha que as organizações, as instituições indígenas são estáticas, isso é preconceito. Não, é dinâmica, não pode ser homogênea, ela está se transformando. Eu tenho conversado, a UNB tem acho que o privilégio de ter uma quantidade boa de estudantes indígenas, e eu tenho conversado com eles a respeito do impacto da sua formação, né, com base numa formação bem ocidentalizada nas suas comunidades. E eles têm relatado para mim a tensão que há entre essa formação, entre aquilo que ele tem aprendido aqui, e quando ele vai para a sua comunidade e com os conhecimentos tradicionais. Então, o que eu quis chamar a atenção mais é que essas tensões surgem e elas precisam ser resolvidas internamente, né, para que depois o consenso realmente represente aquilo que a comunidade como um todo quer, sem privilegiar uma ou outra camada dentro da comunidade. Né? Como o colega Tucano falou, fazer com que a consulta chegue na ponta mesmo, na comunidade. Né? E, é claro, o papel desses representantes, desses jovens, é fundamental. São eles que, de alguma forma, vão fazer essa tradução, né, para a sua comunidade, para que realmente a consulta seja qualificada, seja informada, seja livre, como se preconiza. Então, de forma alguma, se houve algum equívoco, eu jamais poderia falar dos jovens, né, que seria uma coisa ruim para a comunidade. Não, é excelente. Né? Eu acho que tem mais que entrar e mudar as instituições estatais e mudar a visão da comunidade envolvente a partir da sua representação e da sua participação nos órgãos institucionais. Eu vou tentar ser o mais breve possível na resposta, porque senão a gente vai ficar outra tarde aqui, não é? Porque as perguntas são muito instigantes e algumas provocam discussões muito longas, muito profundas. Eu acho que o Cretan, quando esteve aqui, ele apresentou uma área indígena, que é a sua área indígena, Mangueirinha, e que, se a gente olhar para a Mangueirinha, a gente quase que tem o exemplo de todas as maldades que foram feitas nas áreas indígenas, não é, Cretan? Ali tem uma hidrelétrica construída em cima, tem estrada que passou, o governo do estado e o governo federal resolveram tirar metade da área, tirar a melhor parte, a parte que tinha mais pinheiro, tirar, disseram, não é mais terra indígena, houve que aliás teve julgamento recente favorável, não é, Cretan? Então, todas as políticas de aplicação de que os índios eram provisórios, estavam aqui para virar cidadão e deixar de ser índio, tudo isso foi aplicado em Mangueirinha. Então eu vou usar a Mangueirinha como exemplo e com isso eu respondo várias coisas, como, por exemplo, o questionamento do Homero, do questionamento do Fernando, do Maximiliano, do Marcos não. Todos esses, na questão seguinte, uns dizem assim, e o que faz, eu esqueci do IMP também, que se referiu assim, o que faz com o que já foi feito? O que faz com a maldade feita? Não tem mais consulta. O Cretan disse, naquele tempo nós não tínhamos consulta, se tivesse consulta ia negar tudo aquilo. Talvez negava e fazia do mesmo jeito. Mas o que faz? Realmente, eu acho que essa é outro campo de luta. E essa é uma luta que já vem há muitos anos sendo feita, e eu uso Mangueirinha também como exemplo. Os Caingangue e os Guarani nunca deixaram aquilo barato, sempre estiveram lutando, sempre estiveram reivindicando que se corrigisse as coisas. Com muita dificuldade, e o Cretan sabe disso na história da sua própria família,
é o papel do Ângelo Cretano no movimento indígena nacional, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem presente e é esse exemplo. Exemplo não adianta, tem que continuar o processo de luta. O Mário pergunta, há mecanismos jurídicos para se fazer a consulta? Há. Quer se fazer, vai se fazer bem? Bom, isso não pertence a nós essa resposta. Mas que há mecanismos jurídicos de consulta, a consulta, em todo caso, é anterior à Convenção da OIT. A obrigação de consulta passa a existir da Constituição. Não porque a Constituição, em alguns lugares, diz que tem que haver consulta. É simplesmente porque a Constituição diz que os índios têm direito de ser índio. A partir de dizer isso, fez a exigência da consulta. Ou seja, para fazer as coisas precisa consultar. Porque se ele se vai deixar de ser índio, daí é contra a Constituição. Então, há instrumentos jurídicos procedimentais próprios para fazer isso? Acho que falta. Tem pouco. E como os juristas gostam muito do procedimento quer dizer do processo, quer dizer o jeito de fazer ou como fazer, diz assim, se a lei não nos diz como fazer, nós não sabemos fazer. Então não fazemos. Pois bem, não fazemos e causamos maldade? Não fazemos e não fazemos nada. Não faz a obra. E essa resposta vale para as populações isoladas que o José questionou em relação principalmente ao Acre e aquela região. No direito brasileiro foi inventado uma coisa que se chamava interdição de área indígena. E foi aplicado. Tem várias áreas interditadas exatamente porque se imaginava que ali tivesse uma população isolada. Aonde há a possibilidade da existência de uma população isolada, nenhuma obra pode ser feita. Eu acho que aí não é uma questão de consulta. Aí a consulta está, o que quiser fazer está negado de antemão. Porque qualquer coisa põe em risco aquela população. Aquela população não pode ser consultada. Já não tem contato nenhum, como é que ela vai ser consultada? Mas ela está lá. E, portanto, a obrigação do Estado brasileiro é proteger essa população, evitando qualquer tipo de contato. Essa é a política atual. Não era assim a política anterior. A política anterior era fazer o contato. E como foi feito, por exemplo, o próprio Parque Nacional do Xingu foi feito assim. Você faz o contato, junta os índios e depois faz as obras que você quer fazer. Esta foi a política de contato, a política de integração, foi uma política de muitos anos manejada pelo Brasil. Não é mais assim. A Constituição cortou esse tipo de política. Muita gente não entende isso, E a FUNAI teve muita dificuldade de mudar essa concepção. A FUNAI, mesmo depois da Constituição, muitos anos continuou correndo atrás dos isolados, tentando fazer o contato. Então essa não é mais a política. Portanto, temos que ver as políticas para quem? Para os povos isolados, a política não é essa. A política é deixá-los isolados. Portanto, se alguma coisa for atrapalhar a sua vida, pois tem que ser parado. Eu vou responder especificamente a Sol agora, as suas questões, seus questionamentos muito pontuais. A primeira resposta é não. Quer dizer, você questiona o fato de não haver titularidade das terras para as populações indígenas não prejudica a própria consulta? Veja o seguinte, eu acho que nós temos que fazer uma diferença muito grande entre o que é a propriedade da terra como propriedade e terra como objeto da própria vida. O que a modernidade fez foi uma invenção jurídica, uma invenção, tem um jurista que chama de terrível, que foi transformar a terra ela mesma em mercadoria. E aí a terra é mercadoria, a terra é propriedade privada, ela pode ser comprada e vendida. Isso não existe. Isso é uma invenção. Quem inventou foi a lei. E inventou, assim, sem dar muita bola, sem regulamentar. Quer dizer, regulamentou bastante, mas essa é a regulamentação da modernidade. A terra é objeto de negócio. E isso se chama propriedade. Pois bem, quando nós estamos falando em terra indígena, e quando a OIT fala em propriedade às populações indígenas, não é disso que está falando. Não é isso que está falando. A propriedade é outra coisa naquela concepção da OIT. Ela não explica isso.
Mas da mesma forma que ela disse que povo não é povo, propriedade não é propriedade. E por isso que foi possível para o Brasil aceitar. Porque se nós demos conta, e eu participei dessa discussão, dizendo assim, olha, o que a OIT está dizendo que é propriedade, não é propriedade. Porque ela não quer dar propriedade para os índios se tornarem donos de uma mercadoria vendável. Mesmo porque os índios não querem uma mercadoria negociável na bacia das almas do mercado. Os índios querem uma terra para viver, querem a sua terra. Portanto, isso não é propriedade. O conceito disso é território. O conceito disso é terra. Você pode dar o nome que você quiser, mas o pior nome que você pode dar é propriedade. Pois bem, então nós dizemos, mas isso não é uma propriedade individual, é uma propriedade coletiva. A resposta é, mas a propriedade coletiva por direito brasileiro, por exemplo, é uma propriedade que nós dois compramos ali na esquina. Vamos ali e compramos um lote. Isso é uma propriedade coletiva. Pertence a 2 pessoas, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Entretanto, significa que cada um tem um pedacinho dela. Não é isso também. Não é essa a propriedade que nós estamos pensando, e muito menos a propriedade que os índios precisam, porque eles não querem ter, ou eles querem ter a terra e usar a terra segundo os seus próprios usos, costumes e tradições, portanto, segundo o seu direito. Se em algum povo indígena, algum índio tiver direito a uma coisa parecida com propriedade da terra, pois será esse direito aplicado, e não o direito brasileiro. Não o direito ocidental, não o direito moderno. Então, a discussão da propriedade da terra é uma discussão que, no meu modo de ver, é fora da questão indígena. A propriedade da terra não é uma discussão do direito brasileiro. Se algum povo indígena tem concepções de uso exclusivo da terra por pessoas ou famílias, essa regra se aplicará lá. Nada mais. Não a terra como mercadoria. Os únicos povos que têm terra como mercadoria são a modernidade, que vende a terra como se fosse um pedaço de qualquer coisa, um pedaço de pedra. Muito bem. Você coloca ainda a questão do Código de Processo Civil. Eu acho que nós estamos num momento muito cruel do direito brasileiro, que muitos códigos estão sendo revistos. O Código Florestal e o Código de Processo Civil entram no bolo também. E todos eles estão entrando num bolo de discussão ruim para a cidadania, em geral. O próprio Código Estatuto das Sociedades Indígenas, ou dos povos indígenas, também entra nesse mesmo processo de discussão, que ele acaba sendo ruim essa discussão. Por quê? Porque o Congresso Nacional nunca mais foi nada parecido com o que foi em 88. Então, o risco de piorar é óbvio. Então, nós estamos sempre permanentemente com o risco de piorar. Piorar o Código de Processo Civil é difícil, mas sempre haverá um jeito de fazê-lo. Agora, colocar isso no Código do Processo Civil, eu acho que não. Eu acho que não. O Código de Processo Civil é um código específico para uma estrutura judiciária que nós temos, que é uma estrutura arcaica, antiga, passada, do século XIX, e as mudanças no Código do Processo Civil são mudanças procedimentais para dar mais agilidade, para a coisa andar melhor, e não será uma mudança para a defesa dos direitos coletivos e difusos. Não será. Então, nós estamos mal nesse código, mal na fotografia do Código de Processo Civil. Quanto à sua proposta do Rio Mais 20, eu acho que a proposta tem que ser maior do que consulta. Tem que ser o fundo da consulta, o respeito às populações indígenas. Mas tudo bem, acho que se vamos lá, eu vou com a bandeirinha atrás de você. Se você levantar a bandeirinha, eu vou junto. Bom, por último, desculpe, não tenho culpa das perguntas serem complicadas, boas e profundas. A outra é a da Sarela. Esta sim é complicada. Sarela me coloca a questão. Deixa eu tomar meu cafezinho, senão esfria. Já estava frio. Essa é uma questão de fundo da discussão do constitucionalismo latino-americano dos Estados latino-americanos hoje. Essa é a questão de fundo. Eu acho que os Estados latino-americanos se diferenciam dos Estados europeus porque existe uma consciência indígena
que os diferencia. Isso significa, se eu achasse que a apropriação dos índios pelo Estado pudesse resolver alguma coisa, aí a proposta seria o contrário, seria europeizar ainda mais. Mas, ao contrário, essa diferença é que faz com que as constituições dos Estados latino-americanos sejam diferentes. Essas diferenças internas sejam diferentes do Estado europeu. E por isso o constitucionalismo aqui é diferente desde o começo do século XVIII, diferentemente do que pensam os europeus que estão escrevendo sobre o neoconstitucionalismo latino-americano. Desde o começo do século XVIII. Desde aquela da Nova Granada, quando se discutiu aquilo. A discussão dos Estados latino-americanos é uma discussão que sempre tem um papel das nossas diferenças. Sempre perdendo. O século XIX perdeu todas. Todas. Bolívar não conseguiu ser nada, Artigas não conseguiu ser nada. Ninguém conseguiu. Mesmo aqui no Brasil, as propostas de organização de um Estado Nacional foram imediatamente jogadas fora e colocadas uma Constituição imposta pelo Imperador. Essa é a história da América Latina. Até a Revolução Mexicana, né? Que constrói um nacionalismo completo, um constitucionalismo completamente diferente, etc. Que não foi aplicado. Bom, isso é outro problema, né? Pois bem, o que acontece? Por que essas nossas sociedades são tão complicadas? Aqui no Brasil é menos, porque embora sejam 230 populações, o Estado brasileiro consegue controlar essas 220 populações e o Estado se maneja sem elas. Você manejou a vida inteira sem elas. Agora está tendo problema que tem que manejar com elas, mas isso é outra história. Nos estados onde tem uma presença indígena mais forte, como é o caso da Bolívia, por exemplo, isso gera um Estado que sempre foi um Estado que não se pareceu com a sua Constituição. O Estado boliviano é um típico Estado cuja descrição existente na Constituição não corresponde à sua realidade social. Se a gente quiser entender o Estado boliviano pelo seu processo constitucional, não vamos entendê-lo nunca. Agora começamos a entender. A última Constituição boliviana, a gente conhece, opa, mas imagine, eu falando da Bolívia, eu falo também do Equador. Eu fui descobrir que existe um povo chamado Montúbio quando eu li a Constituição do Equador. Portanto, quer dizer que eu não sabia nada do Equador, não é? Porque só li a Constituição, em vez de olhar a realidade social. Pois bem, todos esses povos, Montúbios inclusive, vivem em uma sociedade que não é uma sociedade estatal como a nossa. Por que razão? Por uma razão simples. Não é uma sociedade estruturada segundo nossa concepção de contrato social. Isto é, o Pacto Sunt Servanda não é a base da organização social dessas sociedades. Pensa ser a da gente. A sociedade legalista latino-americana pensa que o Pacto Sunt Servanda é o que garante a nossa integridade como sociedade. Pensa. Um pouco não é bem assim, bem assim, especialmente na América Latina, não é bem assim, mas, paciência, pensa que é. Quando eu falo em autodeterminação, eu estou falando em outra coisa, completamente diferente da organização do Estado. Por quê? Porque a autodeterminação, quando um povo autodeterminado resolve ser Estado, ele abdica da autodeterminação. Porque ele entrega a autodeterminação ao próprio Estado. Então passa a ser uma soberania, muda até o nome, passa a ser soberania estatal e o povo não tem mais autodeterminação. Ou por acaso o povo brasileiro tem autodeterminação? Quem tem autodeterminação, quem determina é o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que o representa e está perfeitamente representado segundo as concepções deste contrato social que estabelece o Estado brasileiro. Mas não é assim com as populações indígenas. Portanto, as populações indígenas, se quiserem entregar a sua autodeterminação a um Estado, a um pequeno Estado, como havia uma época, a proposta dos Mapuches, os Mapuches disseram, nós queremos fazer um Estado igual ao Estado chileno, nos relacionados Estado a Estado. Eu acho que nessa proposta Mapuche não havia o claro entendimento do que era esse Estado. Ele estava falando apenas de uma relação de igual para igual. Mas essa é uma discussão que tem que ser aprofundada mais com os Mapuche, né? Qual era o entendimento que tinha. Fora disso, nenhum povo latino-americano que eu tenha ciência, nem os que estão em armas em Chiapas, propõem a se constituir num Estado, ou seja, propõem a entregar a sua autodeterminação
a um Estado desse jeito que tem o Estado moderno. O Estado moderno é o Estado moderno. É o contrato social estabelecido dentro de uma rigidez jurídica que nós conhecemos. Pois bem, então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente, um grupo de gente, que se autodetermina, quer dizer, que se determina a sua própria vontade e as suas próprias decisões em relação ao Estado. E agora tem uma coisa que eu não disse durante a minha fala aqui, mas que já que é para responder inteiro, responder um pouco mais. Essa consulta e essa vinculação, ela tem um complicador a mais, que é exatamente o Pacta Sunt Servanda. Quer dizer, para o Estado, o contratado lá é obrigação. Para os índios, não. Para quem acedeu ou não acedeu, não quer dizer que acedeu para sempre. Acedeu ou deixou de aceder até os seus interesses enquanto povo reclamarem. Porque eles não estão obrigados pelo Pacta Sunt Servanda. Eles não estão fazendo um contrato. Eles estão resolvendo um problema concreto daquela hora. E naquela hora aquilo é melhor para eles. Então, eu acho que nós temos aqui um problema de dois mundos diferentes. Não são apenas duas coisas diferentes que se reúnem para decidir sobre uma coisa. Mas são dois mundos diferentes. E o não entender esses dois mundos significa nós nos atropelarmos no meio. Aliás, nunca entendemos enquanto Estado Nacional. Os Estados Nacionais latino-americanos nunca entenderam esses dois mundos. Nunca entenderam. E às vezes que entenderam, tentaram trapaceá-lo. Né? Eu acho que há exemplos eloquentes no Brasil, na América Latina, e um dos mais eloquentes deles é talvez o caso do Peru, onde, em um determinado momento, já não havia mais índios. Os índios não eram índios, não é? Não tem mais a identidade, inclusive negando a territorialidade concedida pelo governo colonial. Né? Então, sempre que tentou fazer alguma coisa, fez ou por via de trapaça, ou por via de aniquilação pura e simples. Né? Muito bem, então não. Então a minha resposta é a sua preocupação de que, ao erigirmos a autodeterminação como a fonte do direito, nós estejamos nos aproximando de uma construção estatal, eu diria não, todo pelo contrário. Se nós conseguíssemos devolver a autodeterminação aos povos cidadãos de um Estado determinado, nós destruiríamos o Estado. Não é verdade? Então, a minha proposta é ao contrário. Ao invés de fazer com que os índios tenham um Estado, que o Estado deixe de ter Estado. Deixe de ser Estado. Portanto, anarquia total. E agora vão todos para Rio mais 20, não mais com consulta, mas sem Estado, abaixo o Estado. Eu também vou começar pela Sarela, mas até por uma discordância aqui do professor Marés. Mas antes eu quero fazer um registro, uma correção, Cretan. Quem estava na reunião não era o advogado-geral da União, para que, enfim, não pese sobre ele isso. Era um subordinado, era um procurador federal da Advocacia Geral da União. Só para não, enfim, não... Eu vou começar também sem uma ordem, eu acho que muita coisa foi dita, e eu vou começar dizendo que eu acho que nós temos uma responsabilidade num evento como esse, muito grande. Eu acho que temos que distinguir em determinados momentos, de forma séria, a militância de uma perspectiva de que queríamos fazer algo, que queríamos que algo dê certo, entendeu? Que algo funcione. E para isso nós temos, de alguma maneira, reconhecer que isso tem alguns limites. Então, eu quero dizer que nós vamos ter que trabalhar com essa consulta e com alguns limites dela. Mas antes, eu vou começar pela observação da Sarela, e eu tenho uma posição bem diferente do professor Marés, infelizmente. Eu detesto discordar dele, mas nesse caso, eu acho, a Constituição de 1988, no caso do Brasil, eu acho que no caso da América, de uma maneira geral, suas constituições modernas, atuais, elas são fruto de lutas,
várias lutas emancipatórias. A dos índios, dos quilombolas, são algumas dessas lutas, né? O movimento das mulheres, movimentos de gays, lésbicas, movimento de pessoas portadoras de necessidades especiais. São várias as lutas que foram ali incorporadas. E nós tivemos a passagem, como você disse, de um Estado hegemônico para um Estado plural, plurinacional, pluriétnico, plurigênero, tudo mais, né? Essas passagens, essas mudanças, elas, como eu disse, são resultados de movimentos, de pessoas que estavam à frente da luta e que foram incorporados num momento constituinte extremamente feliz, peculiar, excepcional, tanto como o professor Marés disse, nós não temos um congresso semelhante desde então, mas houve isso, né? Essa transformação, né, de uma sociedade hegemônica para uma sociedade plural, ela, apesar de incorporada pelo texto constitucional, ela não se dá sem que essa transformação seja trabalhada e seja apreendida como processo para o Estado e para os movimentos, né? Então, por exemplo, dizer que os movimentos indígenas, os grupos indígenas devem se constituir sem ser uma estatalidade e que a autodeterminação tem a ver com soberania, eu coloco as coisas absolutamente separadas. Eu acho que soberania não tem a ver com autodeterminação e acho que os grupos, ao longo desse tempo, eles foram, enfim, isso a antropologia pode dizer melhor que eu, mas definindo estratégias para atuar com esse Estado, e a cultura é algo dinâmico. Hoje em dia tem alguns grupos que têm uma ligação muito forte com o Estado, uma interlocução muito forte com o Estado, para o bem ou para o mal, mas tem essa interlocução forte, e é essa a atualidade deles atual. Outros não, outros, enfim, conceberam aí outras estratégias para viver nesse momento difícil. Algumas etnias estão ressurgindo. Tudo isso é parte de um processo bastante complexo que exige bastante reflexão por parte dos grupos e por parte do Estado. E eu vejo em todos um esforço para se compreender dentro desse processo. Acho que há a militância, mas acho que o Estado, o papel do Estado, que você procura tanto que seja investigado, eu acho que o Estado, enfim, está o tempo todo também se perguntando o que é atuar em face dessa diversidade, o que é estabelecer políticas tão plurais e tão diferentes para esse universo enfim, sem você ter mais um padrão hegemônico, que é muito fácil você estabelecer regras para uma sociedade de iguais, né? É uma única regra. Agora, para sociedades diferentes, é muito difícil. Então, eu não acho que o Estado veja como ruim a questão da consulta, como ontologicamente ruim a questão da consulta. Eu acho que a consulta faz parte de um processo de um Estado que governa diferentes. E para ele saber governar certo para esses diversos grupos, ele tem que saber o que eles querem e tem que conhecê-los. Então, a consulta, ela é um instrumento indispensável para o Estado moderno, para o Estado plural, para o Estado que é assim, é na Bolívia, é no Peru, é na Colômbia, é na Argentina, juridicamente. Então, eu não vejo a consulta fora desse processo, tá? E, enfim, a convenção, voltando para a Convenção 69, nós temos também, Sarela, na questão indígena especificamente, algumas iniciativas que me parecem processos que devem ser estudados de consulta, que me pareceram muito interessantes. Foram as mudanças no Estatuto dos Povos Indígenas, né? Foi apresentado ao Congresso um novo estatuto, construído coletivamente, com ampla consulta, e eu acho que é uma experiência a ser estudada. Não digo copiada, não digo que ela é exitosa, até porque não resultou em nada até agora, mas o PNGAT é outra que também me apontam. Eu não acompanhei o PNGAT, mas me apontam também como uma experiência de consulta levada a sério, né? Porque você imagina, num país como o nosso, estamos falando apenas aí de 220 povos indígenas, mas você imagina o restante da sociedade, que também é plural,
né? E aí a gente está falando de quilombos, quilombolas, e aí dentro dos grupos quilombolas as diversas diferenças, né? As diversas diferenças entre povos e comunidades tradicionais. Então, como eu disse, um aprendizado, é um empoderamento desses grupos, é uma transformação permanente do Estado, e eu vejo positivamente esse processo. Em relação à Convenção 69 da OIT, a posição da OIT a respeito dessa consulta não ser vinculante, ela é antiga. O Isa lembra de um seminário que nós fizemos lá no Ministério Público, na escola do Ministério Público, que o Christian dizia isso. Né? Isso deve ter uns 4, 5 anos. Sempre foi. O que a OIT pensa ou deixa de pensar é absolutamente relevante para você interpretar uma convenção. Né? E, Marcos, eu acho que esse esforço de dizer como fazer adequadamente uma consulta não deve ser nem por lei, nem por decreto, porque eu não entendo que convenção, eu vou estar no pior dos mundos no dia que eu entender que uma convenção de direitos humanos ela precisa ser regulamentada. Tá? Eu acho, sim, que é dever do Estado procurar saber como agir melhor. E aí eu acho que o manual, o nome que se queira dar, agora isso não é regulamentação. Eu acho que tem que pensar a maneira adequada de fazer a consulta, mas não é regulamentar a Convenção 169 da OIT. E a respeito de competências exclusivas, isso é uma questão bem jurídica, né? A competência exclusiva da União para legislar sobre não significa ausência de consulta. O paradigma da administração pública moderna é da ampla consulta, de uma administração que administra junto com os administrados, que está o tempo todo fazendo perguntas, sabendo como agir melhor, porque a sociedade é plural e ela precisa o tempo todo estar sabendo como vai agir nas diferentes situações que se apresentam a ela. Está sob consulta, que eu me lembro até agora, o Plano Nacional de Cultura, as metas desse plano também já entraram em consulta pública, está em consulta a modificação da MP para acesso a recursos genéticos e conhecimento tradicional agregado. Há uma infinidade de consultas, e isso não significa que você esteja tirando a prerrogativa de alguém legislar exclusivamente ou editar um ato administrativo de forma exclusiva. Acho, sim, estou respondendo a você, que nós temos que pensar essa consulta de forma consequente. Até onde vamos com uma consulta em face do Estado? Porque é disso que tratamos. Porque se nós tivéssemos comunidades soberanas, nós não estaríamos tratando do processo de consulta. Entidades soberanas, elas firmam negócios, elas firmam acordos entre si. Né? Nós estamos falando de um Estado que é plural e que tem que consultar diferentes. Então, até para que serve, até onde vai essa consulta? Isso é importante. Para exonerar e nomear servidores, por exemplo, tem que haver consulta? Né? Isso vai ter que ser decidido. Em alguns casos, talvez sim, em alguns casos não. Por exemplo, eu lembro uma situação dos Yanomami, em que a FUNAI insistia em manter entre os Yanomami um servidor que tinha matado um Yanomami. Manteve por muitos anos, e aquilo para eles era altamente ofensivo. Né? Então, eu acho que tem, assim, é muito difícil estabelecer regras muito fechadas, porque depende de situações, há situações em que o que se diz deve ser tomado como definitivo. Né? Agora, também, essa parte administrativa, em que o Estado se organiza, em que medida ele deve consultar ou não deve consultar, é algo que talvez a experiência, o processo, vá nos dizer melhor. Né? Nem tudo vai sair dessa reunião. Eu acho que podemos avançar bastante, mas nós estamos num processo de conhecimento, de experiência, e que vai levar tempo. Então, não acredito que tudo possa ser decidido agora. Concordo com o doutor Marés que nós não temos também experiência suficiente para incorporar nada disso em códigos.
Né? Eu me lembro que também, quando houve a alteração do Código de Processo Penal, nós chamamos a comissão para discutir questões como fazer com o processo judicial em que uma das partes, o acusador, entende plenamente os códigos, né? Enfim, os códigos, a linguagem, o ambiente judiciário, e uma das partes, não. Né? Como é que é o contraditório com partes tão assimétricas assim? Como fica o princípio da ampla defesa se esse discurso judiciário é feito numa língua que favorece uma das partes? Então, nós queríamos levar isso para o Código de Processo Penal. Né? Vã ilusão, eu também acho que não tem a menor possibilidade. Concordo com o doutor Marinés que nós estamos no pior momento para levar qualquer discussão séria para o Legislativo. Né? Nós temos ali um ambiente hostil a essa questão, a questão indígena, a questão dos povos e comunidades tradicionais, a questão de gênero, a questão sexual, tudo. Eu acho que ali é o pior dos mundos. Também acho que numa sociedade plural, volto a insistir, a consulta, naquilo que diz respeito a toda a sociedade, ela não pode ser vinculante porque diz um só grupo. Entendeu? Porque diz um só segmento da sociedade, a não ser que o assunto lhes diga respeito com exclusividade, porque nós imobilizaremos qualquer possibilidade de funcionamento do Estado em qualquer questão. Então, eu não acho que essa consulta seja vinculante naquilo que diz respeito a que transborda o espaço de um grupo afetado. Né? Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa. Bom, em relação aos empreendimentos antigos, compensação dos empreendimentos antigos, tem muitos casos aí em curso, né? Nós, no Paraná, tem vários, a Pucaraninha, né? Agora, há uma crítica muito grande, e aí depende, eu acho que muito da estratégia do grupo, do que está vivendo, qual é a relação desse grupo com o Estado. Uma crítica da mercantilização dessa... a visão que o que o Estado oferece, né, é tudo traduzido em termos econômicos. Então, será que essa é a melhor forma de compensação pelos danos que foram causados no passado? Essa é uma discussão do movimento, mas não é minha, eu estou só trazendo. Acho que fundamental nessa discussão que está sendo travada aqui foi o que o Homero trouxe. Quem são os mediadores? Deve haver mediadores? Quem são as pessoas mais habilitadas para estar nessa consulta? Isso sempre foi uma questão para a gente traumática, porque a experiência que nós temos, acho que o doutor Marinés estava até à frente ou da FUNAI ou do movimento, de um dos dois estava certamente, na discussão em que o Congresso Nacional pretendeu discutir o estatuto, então, denominado das sociedades indígenas. Não, minto, a hidrelétrica do Rio Tibagi. Isso foi levado, eu acho que foi essa. A consulta foi levada adiante por um deputado federal. Oi? O Pisato, exatamente. Pois é. Agora, todo mundo conhece, né? Nem vou aqui. Alguém, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Acho que o José do Acre, né, estava falando do PAC, a questão de uma vereadora fazer consulta. Né? É óbvio que não são os melhores mediadores, não devem ser eles a consultarem. Né? Nós temos que pensar aí, em alguns casos, talvez a mediação não seja necessária, em outros sim, quem será, quem deverá ser. Enfim. Acho que uma coisa que o Queretã falou a respeito das organizações indígenas, e eu me preocupo também com as instâncias de controle social, né? A Convenção 69, eu já tive dúvidas a respeito disso, continuo tendo. A Convenção 69 diz que é para consultar as comunidades em relação a todas as medidas administrativas e legislativas que lhes atinjam diretamente. A CNPI, por exemplo, ela tem algum papel nessa consulta? É possível que a gente pense que algumas coisas que
sejam mais gerais, sejam levadas, hoje é uma comissão, ela tende a ser, é vocacionada a ser um conselho, né? Um conselho, uma instância dessa nacional, digamos assim, de controle social, terá um papel nisso, né? Agora, por outro lado, o que a gente está observando muito é que políticas públicas vêm sendo definidas, dizendo que estão fazendo consulta pública, fazendo uso dos órgãos de controle social. Na saúde acontece muito, na educação acontece muito. E no movimento de cooptação dos integrantes desses órgãos de controle social. Digo isso sob os presidentes de Condis, infelizmente, se tiver algum aqui, digo isso em relação à Comissão Nacional de Professores. Donizete está aí e sabe como esse processo é difícil, como esse processo é complicado de colocar os órgãos de controle social também para definir ou legitimar políticas públicas ou normas que dizem respeito a essas comunidades. Vejo essa dificuldade para os próprios representantes indígenas nesses órgãos de controle, sei o quanto isso é pesado para eles e quanto isso gera de tensão depois no seio da própria comunidade. Então, enfim, eu acho que em relação a mim são essas as questões. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Também concordo. Em relação a índios isolados, é muito interessante porque o Estatuto dos Povos Indígenas, que foi encaminhado, né, por ampla discussão aí do movimento, eles colocam claramente que nenhum empreendimento pode ser pensado, enfim, em área de índios isolados, em área que se suspeita ser de índios isolados. Não é possível a consulta, não é possível se aproximar para, enfim, dizer o que eles pensam. Isso muito nos preocupa. A gente sabe agora do caso recente de Santo Antônio Giral, em que há uma forte possibilidade de os índios então isolados estarem hoje afogados, literalmente, né? Bom, então, são essas as minhas considerações. Bom, eu tenho poucas coisas para falar, já foram respondidas quase todas. E só um comentário, algumas coisas que me vieram, sobre a questão da consulta, sobre a consulta. Eu penso que não tem nada ainda padronizado em relação a isso, e nem deve ter. Primeiro, pelo princípio da pluralidade, da diversidade que nós nos encontramos hoje. E isso não deve ser padronizado, esse é o primeiro ponto em relação a questão da consulta. Cada caso, um caso, cada instituição, aí a gente pensa nessa questão de regulamentação, não regulamentação, né, mas um guia, né, que se foi falado, uma proposta, como se diz. Isso aí é um tema ainda para ser discutido ainda, qual a viabilidade ou não. O cenário do Congresso Nacional hoje, o cenário até das nossas autoridades hoje na presidência da República. Enfim, uma série de situações que não se existe hoje. Eu praticamente estou aguardando, e eu quero ver ainda, ver se acontece, o primeiro diálogo dos povos indígenas com a nossa presidente Dilma Rousseff, que eu acho que é o primeiro ponto, que ainda não se tem claro qual é a posição da autoridade brasileira maior em relação aos povos indígenas, qual é a posição desse governo frente a esses planos para o nosso país. E aí a gente considera consulta, direito de consulta, não é como se disse de manhã, não é o direito fundamental. Direito fundamental, a partir dessa discussão, é sim a participação efetiva dos povos indígenas, a partir desse processo. É a participação no seu direito, que tem como povo, como tem o direito de ser diferente, de cultura diferente, de ter respeitado essa diferença cultural dentro desse país que se declarou pluriétnico. Então, essa é a base fundamental, né? Não o direito de consulta em si, mas a participação dos povos indígenas nesse processo que envolve as suas vidas. E por isso que não deve se padronizar. Por exemplo, na questão
de lideranças indígenas, de representatividade. Muitas organizações indígenas hoje, a nível da Amazônia, que eu conheço mais, têm se avançado um pouco nas discussões políticas, de formar, de tomar parte na política pública, mas nós também sabemos que existem muitas comunidades que não se tem uma organização indígena, que não se tem uma representatividade, né? Enfim, são essas diversidades que nós temos no Brasil. Por exemplo, foi citado agora a questão dos índios isolados, né? Alguns falam que não são isolados, são índios que se voluntariamente vivem afastados. Então, até isso, nessa terminologia, ainda se exige muitas discussões sobre isso, né? Ainda tem essa discussão se deve ou não ser contactados, né? Enfim, tem toda essa discussão que não se deve padronizar isso, né? Mas sim, é isso que foi acabado de falar, nós temos como estabelecer as garantias bases, essas garantias básicas, que são justamente os direitos que já estão consagrados na nossa Constituição. Eu creio também que esse processo dessa discussão sobre direito de consulta, ela não acaba aqui no seminário, tem muitos pontos que devem ser amadurecidos. Por exemplo, foi dito agora, né, que sobre, não sei se chegou alguém a responder, mas sobre se o direito de propriedade, por exemplo, seria um gancho, seria quase as complicações de terem ou não uma implicância em relação aos procedimentos de consulta. Então, existe esse ponto ainda. E até mesmo sobre essa questão da representatividade, né, entre quem vai participar, quem não vai, e como vai se começar. Então, tem uma coisa que a gente deve estar discutindo, uma coisa contínua. E até mesmo a questão que foi comentada aqui pela doutora Débora, no sentido que houve, no passado, uma série de empreendimentos que causaram impactos sociais, ambientais, culturais, e ainda continua o impacto, né? Então, essa discussão de direito de consulta caberia sim, né? Mas aí até isso deixa claro também, essas estradas que foram abertas dentro de terras indígenas e que hoje ainda continua o dano, né? A partir de que momento que nós poderíamos estar discutindo? Então, tem isso ainda que não somente em um fato consumado, né? Mas é uma coisa difícil, polêmica, né? Por exemplo, o Zaimiri Atuari, né? Eles estiveram com a gente hoje, então tem uma posição firme de contenção ali da estrada, não é um fechamento total, né? Mas muita gente não compreende ali que existe um programa ambiental de controle, até mesmo para proteção das próprias comunidades indígenas, mas está aí, né? Então, é possível, ao meu entender, é possível, sim, estabelecer um diálogo e um processo, um procedimento onde se abre uma conversa, uma consulta e estabelecer medidas mitigatórias, compensatórias, até porque são danos contínuos, né, dentro das terras indígenas. Então, até isso ainda a gente ainda não combinou. Até mesmo, né, a gente discutiu uma vez lá na Raposa, que eles queriam abrir uma estrada. Não foi na Raposa, não lembro onde. Foi deixa eu lembrar aqui, terra indígena. Foi no Yanomami. Não, foi uma terra aí. Foi uma terra em Roraima que queria abrir uma estrada e queria passar por dentro da comunidade. Ah, sim, foi dentro da Raposa Serra do Sol, sim. O Exército queria abrir uma estrada porque era mais fácil passar dentro da comunidade do que dar a volta, né? Então, a comunidade disse que não, né? Teria que desviar de toda a comunidade se eles quisessem chegar na fronteira. Então, essa discussão, né, não é uma discussão nova, né, mas é uma questão, é uma necessidade, né? Já existem experiências anteriores, né? O Penegate, que foi eu não estava aqui presente nessa reunião também, mas eu sei que é um exemplo de que a consulta ela tem que gerar um certo resultado também, não apenas ficar nessa conversa, nessa planificação, mas também que tem que ter uma formalização e uma concretização dos resultados. Agora, em relação ao Penegate, está faltando justamente a assinatura, né, da presidente, para que ela tenha uma confirmação daquela consulta que já se realizou em várias comunidades indígenas, né?
Então, que nesses processos de consulta também, elas sejam válidas, né? E não apenas mais um encontro, mais um seminário, mais pagamento de consultorias também, e que acabam não dando resultado nenhum, e que fica mais para frente, mais para um governo que vai assumir. Era isso, as minhas intervenções. E, sim, tem uma questão por último, que perguntaram sobre o PAC, né? Sobre esse... qual seria a razão de não estarem respeitando os direitos indígenas? Essa é uma questão muito de fundo, vem lá de 1500 ainda, né? Toda essa questão de não respeitar os direitos dos povos indígenas e estabelecer, padronizarem, imporem os modelos ocidentais, né? A gente diz assim porque tudo que vem da própria legislação, ela vem acompanhando o processo histórico de outros países da Europa, e a cultura é essa, né? Então, o que gera tudo isso? Primeiro, é a falta de conhecimento em relação à realidade dos povos indígenas, uma concepção que vai desde a discriminação ao racismo, e a segunda é a falta de implementação dos direitos. A terceira é a falta de implementação dos direitos. Simplesmente isso, não se aplica, se constrói, existem muitas leis, né, mas tem essa prática que sempre fica esperando por uma outra lei para poder aplicar a antiga. Então, acaba que gera uma falta de implementação dos nossos direitos. Então, isso que gera. O PAC é uma, né, as políticas que foram afetadas, os povos indígenas, não se consultou, e muitas delas não se respeita o que já existe, né? Então, essa é a minha opinião, porque que muitas coisas não se avançam. Esse sistema nosso, que ainda falta crescer, amadurecer e principalmente, incorporar os povos indígenas nesse processo da discussão. E só para terminar, lembrando um pouquinho que alguém falou sobre o Rio+20, né? Qual seria a bandeira, né, nossa para defender lá no Rio+20? Além da sua também, né? Eu acho que, tomara que você esteja lá, eu vou lembrar, né? Mas, sim, com certeza, nós temos essa questão da implementação dos direitos indígenas, né? Que eu vejo, e com base nisso, o exemplo do Belo Monte, eu creio que vai ser o grande bandeira, como exemplo dessa violação dos direitos humanos, porque não respeitar o direito de consulta significa violar os direitos humanos como essenciais, já assegurados em várias convenções, como a Convenção Americana, a Declaração da ONU sobre os Direitos Humanos, a Convenção 69 da OIT, a própria legislação brasileira, seja ela em termos de resoluções, seja ela em termos de leis ordinárias, né, em total é a base disso. Significa a violação dos direitos humanos e, como tal, não necessariamente precisaria de mais uma lei para defender essa violação, para combater essa violação no sentido de garantir aos povos indígenas o que é de seu direito. E eu creio que seria uma boa, né, para estar a gente incorporando como estratégia nossa do movimento, e quem apoia o movimento indígena também, para a gente levar para o Rio+20 e tentar combinar essas nossas preocupações indígenas com as preocupações ambientais que vão estar no auge da discussão no Rio+20. E eu acho que as preparatórias, só compartilhando um pouquinho com vocês, vai ter, está tendo, né, várias preparatórias sobre o Rio+20. Acho que o Marcos Terena não está aqui, mas ele estava de manhã. Dia 21 de outubro agora vai ter o encontro dos povos, representações indígenas, a COIAB vai estar lá também, junto com a sociedade civil, que está se programando qual seria essa bandeira para o Rio+20, né? E levar essa ideia do professor Carlos Maré e da mesa aqui, como o direito de consulta, não sei se vão concordar ou não, mas tentar levar essa nossa preocupação atual desse Estado que é moderno, né? E que necessita de uma discussão também a nível dessa realidade que nós estamos passando por hoje. Senão, vai continuar atropelando os direitos indígenas, como sempre fizeram, que de qualquer jeito se faz consulta e se considera válido esse processo. É isso. Então, gente, muito obrigada
pela participação, muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada para o nosso auditório, pela paciência, por ter esperado. Hoje foi um dia de trabalho pesado, mas muito produtivo.